A paz do Senhor, é um grande prazer estar aqui novamente, falar um pouquinho da palavra do Senhor, dar testemunhos, né? E nosso tema de hoje vai falar sobre o pecado, né? O pecado envolve as leis, e eu vou ler o Salmo para vocês, 119, que justamente vai falar sobre as leis, né? As leis de Deus. Nós sabemos que o homem implantou leis aqui na terra. E justamente a lei é para que o homem obedeça e não sofra as consequências dos atos errados. Porque tem pessoas que são muito desobedientes. Mesmo que coloque a lei, ainda quer passar por cima da lei, né? A gente vê isso, ó. A velocidade na rodovia é tanto, 60 por hora, 80 por hora. O ser humano ainda quer avançar a velocidade. Então, aquela velocidade naquele lugar foi colocada porque tem algum motivo, né? Tem algum motivo para que ser colocada aquela lei. Então, o ser humano gosta muito de passar por cima das leis. Por isso que foi colocado as leis, para que a gente não sofra as consequências dos nossos próprios atos. E aqui, em Salmo 119, vai falar justamente das leis de Deus. Não vai falar da lei do ser humano, porque a Bíblia é o mandamentos de Deus, são as leis de Deus, são o manual que a gente tem que seguir. E o Salmo 119 é um salmo maior que tem na Bíblia. E ele vem com a primeira letra dos nomes, com o acróstico da letra do alfabeto hebraico. Essa é uma curiosidade, né, que eu estou passando aqui para a gente se informar. Então, de vez em quando, é bom a gente saber um pouquinho mais, né, sobre a palavra que a gente está lendo. Então, esse alfabeto aí não é o nosso alfabeto, é o alfabeto do hebraico, tá bom? E a parte que eu vou ler hoje é o Samek, né? Do versículo 113 ao 120. Vou ler só isso aqui porque ele é muito grande, mas ele inteirinho está falando das leis do Senhor. Então, o que eu deixo de recomendação? Que vocês, em casa, façam a leitura desse salmo. Busque, gente, mais a palavra. Eu já falei várias vezes que a palavra é o alimento da nossa alma, né? Eu falo isso porque eu vivi isso que eu estou falando. Eu vivi isso. Eu estava muito ruim um dia, eu não era evangélica, eu não seguia a Bíblia, não obedecia os mandamentos do Senhor, e eu estava no chão. E eu abri a Bíblia, e quando eu li o Salmo 123, aliás, que eu me deu ali uma paz tão grande que não era assim, uma coisa que a gente pode falar que é normal, né? Deixa eu só mudar aqui um pouquinho, gente, a claridade está batendo no meu olho aqui. Então, não era uma paz que você pode falar assim, que o mundo dá. Era uma paz diferente. Quando eu comecei a ler aqueles versículos, meus olhos passando por cima daquelas letras, entrou assim um preenchimento tão grande na minha vida, e que aquela vontade de morrer, aquela vontade, aquele desânimo total, acabou, saiu naquela hora. Então, isso que eu tô falando, gente, é testemunho, tá? Eu testemunho a minha vida, porque eu fui uma pecadora inata, né? Eu pratiquei muitas coisas que hoje eu sinto até vergonha de falar, entende? E a gente pratica coisas que... Não vou falar que depois que eu fui pro evangelho eu virei santa, não. Muito pelo contrário, gente. Tá sendo lutas até hoje, tá sendo batalhas até hoje. Luto para manter Jesus dentro de mim. Então, mas muitas coisas que eu praticava antes, eu parei de praticar, entendeu? Então, o pecado, ele vem na nossa vida, ele entra na nossa vida, e se você deixar, ele enraiza. Ele cria raiz. E para ele sair, olha, só a misericórdia de Deus. Então,
Se eu falo para vocês que a palavra alimenta, porque alimentou a minha alma, alimentou a minha vida e vem alimentando para que eu consiga sobreviver aos ataques que a gente tem. Quem é crente aí, quem é evangélico, vai falar, concordar comigo que é duro os ataques que nós enfrentamos, tanto na carne como no espiritual. E é só a palavra para nos manter de pé, é só Deus para nos manter de pé. Mas servir a Deus tem esse galardão, porque nós temos aonde nos agarrar, nós temos aonde temos suporte, temos um refúgio. E nessa parte aqui que eu vou ler, fala justamente isso, que nós temos um refúgio, tá? E é Deus. Então nós vamos ler aqui, eu vou estar sempre falando um pouquinho com vocês. É muito gostoso falar de Deus, da palavra, eu amo, né? Parei um pouco com os vídeos uns tempos, mas voltei a falar novamente. Agora vamos seguir com força aí. Eu espero que essa mensagem venha alimentar a alma de alguém, tá? Eu sempre peço nas minhas orações, antes de eu começar a gravação, que Deus leve o vídeo para quem precisa, para quem vai ser útil, para quem vai alimentar de verdade. Olha, hoje tá difícil para gravar. É cachorro, é batidas de pedreiro. Mas vamos lá. Salmo 119, Sameque, 113 ao 120. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Quando Deus fala a duplicidade, quando fala na palavra do Senhor, quer dizer que nós estamos praticando falsidade, duplicidade, duas caras, pessoas de duas palavras, ninguém gosta, né? Você fala uma coisa aqui, fala outra ali, duas faces, duas palavras, fala de falsidade. Então, a lei, não minta, não seja falso, seja você mesmo em qualquer situação, independente do que vai falar de você, porque você agindo certo vai falar, se você agindo errado vai falar da mesma forma, né? Eu sempre lembro da fábula do burrinho, do menino e o velho. Se vocês lerem essa fábula, vocês vão entender que, não tem como. Você andando certo vão falar. Jesus Cristo era santo, era Deus, e falaram dele, né? Que dirá de mim, uma mera pecadora, uma mera pessoa, né? E de você, né? Então, que dirá de nós, gente? Nós vamos ser falados o tempo todo. Eu sempre tive essa dificuldade. Se eu tô falando isso, é porque eu tive essa dificuldade de encarar essa situação. Eu preocupava muito com os outros, falava de mim, né? E ainda estou trabalhando esse lado meu, de não preocupar com o que as pessoas vão falar, entendeu? Porque esse veneno aí, ele acaba com nós, tira a tua autenticidade, tira a tua personalidade. Você tem que ser você em qualquer situação, tá? 114. Tu és o meu refúgio, o meu escudo. Espero na tua palavra. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que esperar na palavra do Senhor, porque só Ele é o nosso refúgio, tá? Não existe ser humano que vai ser o seu refúgio. Quando você menos espera, a pessoa tá lá te traindo, te maltratando, te abandonando, dando as costas para você. Não existe outro refúgio, né? E o versículo 116. Sustenta-me conforme a tua palavra. Aliás, o 115. Apartai-vos de mim, malfeitores, pois guardarei os mandamentos do meu Senhor. Sustentai, o 116, conforme a tua palavra, para que viva e não me deixe envergonhado da minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e de contínuo terei respeito a teus estatutos. Tu tens pisado todos os que desviam dos seus estatutos, pois engano deles é falsidade. Olha só. Eu falei para vocês que esse salmo, ele vem falar das leis de Deus, né? E ele traz correção. A lei
é isso, é obedecer a palavra de Deus. Mas eu não posso falar assim que, eu não quero, quero fazer o que eu quero ser livre, eu não posso ser? Pode, né? Pode fazer o que você quer. Você pode andar em 160 por hora, 180. Você pode trair a sua esposa. Você pode beber, roubar, matar. Você pode. Ninguém vai te impedir. Nem Deus vai te impedir se você querer. Entendeu? Só que você ultrapassando as regras, as leis do homem e as leis de Deus, tem o preço a se pagar. Entendeu? Tem o preço a se pagar, tem as consequências a se pagar. Então eu quero falar que hoje é isso. Eu sou pecadora, né? Se eu falar que eu não sou pecadora, eu já estou mentindo, já estou pecando, tá? Porque eu sou pecadora. Mas existem pecados que são para a morte. São pecados que destroem a nossa vida. Por exemplo, o adultério, né? A mulher que traz o seu esposo, o esposo que traz a sua esposa, ninguém vai impedir de você trair. Ninguém. Só que tem as consequências. Tem as consequências. A culpa que você vai carregar na sua mente. Quando você deitar na sua cama. A hora que você olhar para a pessoa tão carinhosa com você, te tratando tão bem. E você sabendo o que você fez por detrás das costas dela. Né? E quando a pessoa vem a descobrir o teu ato, o que acontece? Ela passa a te rejeitar. Ela passa a sentir até nojo, repulsa de você, porque o pecado atrai isso. O pecado atrai coisas ruins. Aí você fica ali naquela situação, naquele casamento, com sentimento de culpa, quebrou a aliança, quebrou. Pode emendar, pode colocar ali um super bonde, um Durapox, juntou a aliança de novo. Só que aquela marquinha sempre vai ficar, entendeu? Uma briga, uma lembrança, uma palavrinha na sua cara, aquilo ali vai estar sempre te machucando, você vai estar ali, entendeu? Esse é o preço, é as consequências do pecado. O roubo. Deus fala para não roubar, a lei do homem também fala para não roubar. Se eu roubar, eu vou pagar o preço. Posso terminar numa cadeia, né? Posso ser envergonhada, igual a palavra falou aqui. Então, quem peca, quem ultrapassa as leis de Deus, é envergonhado. Eu falo para vocês porque todas as vezes que eu transgrido a lei de Deus, transgrido aqui, ó, eu sou envergonhada. De uma forma, assim, terrível, entendeu? E isso é um cuidado que Deus tem tido na minha vida, que assim que eu faço coisa errada, eu não sei com vocês, mas eu posso dizer que comigo é assim. Quando eu transgrido a lei de Deus, o preço já vem assim, ó. Assim, na lata. É uma varada, sabe? Aquela varada que dói. Dói lá na alma. É assim que Deus trata comigo. Por quê? É porque Deus é ruim? Não. Eu creio assim que é um tratar de Deus tão... Eu até fico assim, porque é um tratar de Deus tão lindo na minha vida, porque Ele mostra pra mim, fala, filha, ó o caminho que você tá seguindo, entende? Desvia, volta pra onde eu te coloquei, entendeu? Esse é o tratar de Deus, né? É um tratar bem feroz, porque Deus fala assim na sua palavra, eu firo e eu saro. E Deus tem me tratado assim, a varadas, porque eu sou uma pessoa rebelde, sou uma pessoa difícil, eu sei, eu confesso, né? Que eu quero seguir o meu caminho, a minha lei, a minha vontade, mas Deus vem com varada.
entende? Vem com varada e faz eu voltar para o caminho que ele me colocou. Então, nesses processos, muitas vezes eu passei por isso, tá? Nessa rebeldia minha de fazer a minha lei, de fazer a minha vontade, eu fui levada a ser chicoteada com varadas. Um dia Deus me falou isso na palavra. Eu firo, mas eu saro. Não adianta você correr pro homem achando que ele vai te sarar. Não adianta você correr lá achando que ele vai te curar, né? Porque não vai. Porque eu feri você. Eu fiz a ferida. E eu vou sarar você. Quando Deus falou isso comigo, eu entendi que eu tinha errado, eu tinha seguido os caminhos meus, eu tinha seguido as minhas leis, eu tinha transgredido as leis de Deus. Aliás, a gente sabe que já transgrediu, né? Mas é como se caísse a ficha naquele momento, entende? E aí você é envergonhado, você dói, machuca, mas eu glorifico a Deus. Eu glorifico a Deus. Por quê? Porque hoje eu voltei para os caminhos do Senhor, voltei para o altar e falo para Deus ser morada em mim. É isso que a gente tem que pedir para Deus, faça morada em mim. Não me usa não, não só me usa, Espírito Santo, e vai embora. Faça morada em mim, faça morada em mim. Eu quero ser templo do teu Espírito Santo. Seja templo do Espírito Santo, entendeu? Porque o Espírito Santo não habita em templo imundo. O Espírito Santo não habita numa pessoa que está em fornicação. O Espírito Santo pode usar, mas não vai habitar. O Espírito Santo não vai usar, não vai habitar numa mulher que trai seu esposo, que mente, que fala mal das pessoas, que julga, que maltrata o esposo em casa. A mesma coisa eu falo do esposo. Entendeu? Como que o Espírito Santo vai habitar num templo imundo? Ele é santo. Falou lá na palavra em Moisés, tira suas sandálias para entrar nesse lugar que ele é santo. Como que o Espírito Santo vai habitar numa pessoa que está praticando as coisas iníquas, que Deus não se agrada aqui através da sua lei? Não tem como, gente. Você está enganado. Você está pensando que o Espírito Santo está te habitando e você está praticando as coisas erradas. Você está indo para fornicação com várias mulheres, com vários homens. Se você está enganando, você está mentindo. Como que o Espírito Santo vai habitar em você? Não tem como. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. E quando o Espírito Santo habita em você, tua mudança é real, entendeu? A tua mudança é real. Quando você peca, você pode pecar, como eu já pequei, quando eu já caí, quando eu fui no pó, você pode acontecer isso aí. Mas vem a flechada do Espírito Santo. Você sangra, você chora, você vai no pó, você se humilha e Deus te perdoa. É isso que eu quero deixar para vocês aqui, que Deus te perdoa. Deixa o pecado, se arrependa. Deus te perdoa. Eu acreditava, eu fiquei muito tempo depois que eu fui para a conversão, que eu não me perdoava pelas coisas erradas que eu fiz, pelas traições que eu tinha feito. Eu não me perdoava, porque o acusador, o diabo, fica na tua mente. Você errou, por isso você está fazendo isso. Você errou, por isso você não vai dar certo em nada. Você errou, você fez isso, você fez aquilo, ele fica te acusando. Isso é coisa de Satanás na sua vida, te acusando, para deixar você para trás, para você não ir para frente, para você não avançar, para você não acreditar em você mesma. Porque Deus quer que você acredite em você mesmo. Deus te perdoa quando você arrepende e deixa o pecado. Deixa para trás o pecado. Deus te perdoa. Deus perdoa. Mas se você também não perdoar as pessoas, como é que Deus vai te perdoar? Você quer o perdão, mas você não perdoa, você carrega mágoa no teu coração.
Isso é pecado também. Não perdoar é pecado. Carregar mágoa é pecado, né? Então o pecado tem de várias formas. Falar de uma pessoa aquilo que ela não fez, julgar as coisas que ela não fez. Então tudo é pecado. Ah, mas então tá difícil. Eu vou viver pecando, vou... Não, tudo bem. Eu, às vezes, hoje, começo o meu dia bem, contra uma pessoa, ela me ira e eu acabo falando uma palavra errada para ela. Ó, acabou. Falei uma palavra, saiu da boca, tá falado, não tem como voltar atrás. Então, por isso que a gente tem que vigiar muito o que fala, porque depois que sai da boca, não tem como voltar. Então, gente, ó, o que eu vou falar para vocês? O que eu faço num momento desse? Ai, o Espírito Santo me tocou. Errei, fiz errado. Não tem como continuar, ir para frente. Se eu errei, tô errada, o que eu fazer? Eu me humilhar, pedir perdão, ó, perdão. Eu errei, me perdoa. Não devia ter falado isso, falei no momento de raiva, de impulsividade, de emoção. Pedir perdão, entendeu? Arrepender de verdade, pedir perdão, isso não é feio, gente. Feio é você ficar carregando aquela mágoa dentro de você e sabendo que a pessoa às vezes está magoada pelo aquilo que você falou e você não ir lá e pedir perdão. Então eu sou assim. Posso errar? Posso. Sou falha, sou pecadora? Sim. Só que eu tenho humildade de pedir perdão, de falar que eu errei. Muitas vezes eu fiz isso aí. Falei coisas, às vezes, eu erro muitas vezes no falar, né? Então eu sempre tô voltando atrás. Falo, me perdoa, errei, viu? Desculpa. Entendeu? Eu sou assim, entendeu? Às vezes sou muito impulsiva, é coisas que eu ainda tenho que corrigir. A gente tem todo dia trabalhando aquilo que você tem dificuldade, né? E eu sou nessa parte. Nas outras partes até que eu domino também, mas a gente tá sempre errando, sempre falhando e a gente tem que estar sempre pedindo perdão. Se falhou com uma pessoa, peça perdão para ela. Se falhou com Deus, peça perdão para Deus, entendeu? Deus falou que perdoa, gente. Lá em 2 Coríntios 5,17, fala assim, ó, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando eu vim para Cristo, tudo se fez novo. Tudo tem que ser transformado. Se eu não fui transformada, é porque eu não vim para Cristo de verdade. Se você não foi para Cristo de verdade, como você vai ser transformado? Nova criatura. Então, para mim vir para Cristo, eu tenho que ser uma nova criatura. Porque se eu creio em Cristo, eu creio que Ele pode transformar. Eu creio que Ele tira as pessoas do vale da humilhação, do vale do lamaçal, do pecado. Eu creio nesse Deus. Ele pode tirar, né? A pessoa enganava, não engana mais, traía, não trai mais, né? Então isso muda na vida da pessoa. Quando ela conhece Jesus de verdade, quando ela quer um compromisso com Jesus, ela é transformada pelo poder do Espírito Santo. Não é pelo poder dela, não é pela vontade dela, é pelo poder do Espírito Santo. E é assim que eu fui transformada e é assim que você pode ser transformado, tá? Se você crê, fé é crer naquilo que nós não estamos vendo. Você crê que seu filho pode sair das drogas? Você crê que a sua filha pode sair da vida da prostituição? Você crê. Você crê naquilo que você não está vendo, não tem horizonte ali para você ver. Mas se você crê que Deus pode fazer isso, e Ele pode, tá? Eu creio. Eu sirvo esse evangelho porque eu creio na transformação do ser humano. Eu vi várias pessoas julgando os outros. Crentes evangélicos, né? Eu posso falar assim por quê? Porque pessoas que são crentes de verdade, que são crentes de Jesus Cristo, que servem a Jesus, que deixam Ele habitar, não julga os outros. Ó, aquilo ali foi um drogado. Foi. Por que eu vou ficar olhando para ele como um drogado?
entendeu? Aquela ali foi tal isso. Por quê? Eu vou ficar olhando pelo passado dela? Eu tenho que ver o que ela é hoje. Se ela veio para Cristo, dentro das igrejas, a gente vê muito isso, julgando a pessoa pelo passado, pelo que a pessoa fez. E o que ela é hoje, ninguém vê, porque olha só lá atrás. Olha o passado dela, olha o que ela praticou de errado. Então, Jesus abomina isso. Porque ele veio por aqueles que se haviam perdidos. Ele não veio pelos santos, ele veio por aquele rejeitado que ninguém dava nada. Foi por esses que ele veio, entendeu? Ele veio por mim, que estava lá perdida, entendeu? Ele veio por mim. Morava na favelinha, entende? Que ninguém dava nada. Ah, aquela menina lá, ó, a coitadinha, entendeu? Ele veio por mim. Ninguém dava nada por mim, nada. Às vezes nem eu dava. Nem eu dava. Entendeu? Mas Deus deu. E a palavra que Deus fala lá em Isaías 43. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Eu fui escolhida dentro do ventre da minha mãe. Que privilégio, não é? Ser escolhido dentro do ventre da mãe. Ó, eu te escolhi, não foi eu que escolhi Deus, ele me escolheu. Ninguém dava nada por mim. Dava aquela ali, ó, perdida, hein? Perdida. Mas Deus deu. Deus me escolheu. E Deus escolhe você. Deus quer você nos braços dele. Deus quer você glorificando o nome dele, louvando a ele. Ah, mas eu não sei louvar, não sei pregar, não sei fazer nada. Então adore. Adore simplesmente, leia a palavra, medite nela. Você está vivo hoje. Quantos obstáculos você já passou como eu? Quantos obstáculos eu passei que eu achei que eu não ia aguentar. Eu achei que eu não ia suportar. Mas Deus me deu força para seguir em frente, lutar, guerrear. E eu estou aqui hoje falando isso para você animar. Esqueça teus pecados. Esqueça as coisas que você praticou, assim como eu falo para mim todos os dias. Ó, você errou, pecou, caiu, levanta, sacode a poeira, vamos lá, vamos lutar de novo, vamos guerrear, vamos fazer alguma coisa diferente nesse mundo, né? Como uma irmã mandou uma mensagem hoje para mim, eu ouvi lá, quando você morrer, quem vai lembrar de você? Como vai ser a frase lá do seu túmulo? Quem vai querer colocar o seu nome? Por quê, né? Você é guerreiro, você foi guerreira, o que você fez de bom aqui nessa terra? Você maltratou muito, você trouxe inimigos, trouxe as pessoas boas pro teu lado? Foi muito linda essa mensagem, gostei muito, ficou na minha alma, vai ficar sempre. Então é isso, que eu falo do pecado, que a pessoa não pode desanimar. Errou, caiu, esborrachou no chão, levanta, sacode a poeira. Você é servo no Deus vivo. Não deixe o pecado te dominar, enraizar, e aí vai ficar mais difícil de sair. Corta o mal pela raiz, entendeu? Tá entendendo? Corta. Para de mentir hoje. Para de praticar o pecado hoje. E viva um dia de cada vez, igual o viciado em drogas. Para de usar droga hoje. Vamos viver um dia de cada vez. Hoje eu resisti o mal. Hoje eu resisti o pecado. Hoje eu resisti. É assim no nosso dia a dia. Ah, mas se caso eu cair, eu vou voltar tudo para trás. Não, não volta. Caiu, levanta. Levanta. Eu fui derrotado hoje. Mas amanhã eu estarei de pé. Vou começar tudo de novo. Entendeu? E pede fortalecimento para Deus. Senhor, me fortalece nas minhas fraquezas. E é isso que eu vivo pedindo. Senhor, me fortalece nas minhas fraquezas. Eu sou fraca, falha, pecadora.
Mas eu preciso do teu refúgio, eu preciso dos teus braços. Eu preciso de ti na minha vida. Me socorre, me fortalece, Senhor. Essa oração, gente, tem um poder, entendeu? Porque, de repente, você vai ter uma força que você não sabe de onde vem. E vem de Deus. Deus nos fortalece. Pede para Ele, pede para Ele, pede para Ele te fortalecer. Te fortalecer nas fraquezas que você tem. Ah, mas eu tenho uma fraqueza no mundo da pornografia. Pede para Ele. Isso que eu falo com minhas crianças? Você tem medo? Eu tenho. Então pede para Deus tirar seu medo. E muitas crianças já conseguiram tirar o medo. Medo do escuro, medo de acidente, medo de perder o pai e a mãe. Entende? Deus só pedir, gente. Ah, mas Deus já sabe. Mas Ele quer que você pede. Ele quer que você se joelhe para Ele. Converse com Ele. Peça. Amém? Então é isso que o Espírito Santo passou para mim. Vamos finalizando. O 120. O meu corpo se arrepia com temor de ti. Dos teus juízos tenho medo. Versículo 120. É bem isso aí que eu sinto na minha vida. Eu tenho temor. Por quê? Por que eu tenho temor, gente? Porque Deus vem com varada. Entendeu? É uma intimidade com Deus que é igual o pai e a mãe, né? Você erra, tem castigo. Vai ficar sem celular, sem televisão. Eu sou assim também. Eu erro, Deus vem com varada. E a varada dói. Então, por isso que eu tenho um temor, entendeu? Eu tento seguir os trilhos, seguir as leis. E se você não obedecer à lei do ser humano, também não está de acordo com Deus. Porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, temos que obedecer às leis do homem e às leis de Deus. Quando eu não obedeço às leis do homem, Deus também me corrige com varada. Por quê? Porque eu não estou agradando nem o homem e nem a Deus. Deus quer que a gente obedeça às leis. Entendeu? E se você pecou, igual eu falei, se arrependa, para e volta para Cristo. Porque a paz que Ele nos dá, quando a gente está certinho com Ele, não tem preço. A paz que nós temos aqui, ó, deitar no travesseiro. E, olha, não tem preço, gente. Não tem preço. Isso é tudo para mim, tá bom? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Eu espero que o Espírito Santo trabalhe no coração teu de uma forma grandiosa. Que através dessa palavra, desse testemunho. Amém?